Olá, eu sou Malena Maia. E eu sou Alisson Chaves. Nós somos comunicadores populares na Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé. E esse é o Carnaúba, o podcast da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Nesse episódio de estreia, nós vamos ter uma conversa com Tiago Valentim, presidente da Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana e agente da Comissão Pastoral da Terra. Falaremos um pouco sobre a EFA Jaguaribana, educação no campo, agroecologia e convivência com o semiárido. Mas antes de começarmos, é importante lembrar que a EFA pode ser vista por vários canais, não é, Alisson? Isso mesmo, Malena. E é por isso que antes da nossa conversa com o Tiago, a gente vai dar alguns recados rápidos aqui para quem está ouvindo a gente. Se você quer conhecer um pouco mais da Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, visite o nosso site www.efajaguaribana.com.br, visite as nossas redes sociais, é só procurar pela gente EFA Jaguaribana ou Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, que encontra facinho, e a gente convida também a conhecerem a nossa campanha de financiamento coletivo. É uma campanha no site Benfeitoria, é só entrar lá e digitar benfeitoria.com/amigos da EFA. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações, compartilhe esse áudio com quem você conhece, no grupo da família, no grupo dos amigos, e assim você vai estar ajudando a EFA a continuar conduzindo os nossos trabalhos. E agora, vamos à nossa conversa com o Tiago Valentim. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Bom, e para iniciar nossa conversa, a gente quer saber, Tiago, o que é uma EFA? O que é uma Escola Família Agrícola? Fique à vontade e seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma escola família agrícola é uma escola comunitária, ou seja, ela nasce a partir de uma articulação que é feita na comunidade ou nas comunidades de uma região, e ela tem como objetivo oferecer a jovens rurais, jovens camponeses, uma educação do campo, uma educação contextualizada à realidade camponesa dessa juventude. Existem EFAs que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, o médio integrado ao técnico em agropecuária, e existem outras EFAs somente com o ensino médio. É o caso da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Oferta da educação básica, o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária. Então é uma escola comprometida com a realidade camponesa das famílias, das comunidades, oferece essa educação contextualizada com o objetivo de fazer com que a juventude, a partir de uma formação integral, ou seja, uma formação humana, uma formação social, técnica, possa continuar no campo, viver no campo, produzir, gerar renda e cuidar da natureza, preservar, reproduzir, mas de forma sustentável, de forma agroecológica, como nós defendemos. Muito bom, Tiago. Tiago, fala um pouco pra gente também sobre os objetivos e missão da EFA Jaguaribana. A gente sabe que ela carrega algumas bandeiras muito importantes, como a educação contextualizada, a educação do campo baseada na pedagogia da alternância, a convivência com o semiárido, baseada na agroecologia, na economia solidária, no bem viver. Você poderia falar um pouco pra gente sobre a importância dessas bandeiras no contexto que a gente vive hoje? A EFA Jaguaribana tem a missão de ser um espaço de educação do campo e no campo, ofertando uma formação integral, contextualizada, crítica, reflexiva, libertadora, solidária, comprometida e técnica. Vivenciar a pedagogia da alternância como possibilidade real de uma educação inclusiva, adaptada ao semiárido, transformadora de jovens rurais e de suas famílias, e também contribuir para a construção de um semiárido justo, saudável, produtivo, sendo espaço de discussão e engajamento nas lutas em favor do bem viver no semiárido. São as lutas por terra, por água, por trabalho, contra o uso de agrotóxicos, contra os transgênicos e qualquer prática que destrua a vida humana, a natureza e ameace a vida e os direitos dos povos do campo. A EFA também tem alguns objetivos, que consistem em facilitar os meios e os instrumentos de formação adequados à juventude camponesa, possibilitando o crescimento dos educandos e das educandas e favorecendo o seu protagonismo através de uma formação integral,
que para nós consiste numa formação profissional, intelectual, humana, social, econômica, ecológica e espiritual. E a EFA também assume o compromisso de estar junto às diversas lutas, às diversas articulações que são feitas aqui no Vale do Jaguaribe, no Ceará e no semiárido nordestino, para que as pessoas que vivem no campo tenham vida com dignidade. Tendo em vista, assim, esses objetivos, a missão da EFA e a participação social, eu queria falar um pouco agora sobre o nome, né? EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Eu queria que você explicasse um pouco sobre quem foi Zé Maria do Tomé e qual é o peso que esse nome traz para a escola, né? Qual é o peso social que está atrelado à escolha desse nome. O nome de uma pessoa ou de uma instituição diz muito sobre aquela pessoa, sobre aquela instituição. Há um costume de se nomear as pessoas, os pais, por exemplo, as mães, quando vão dar nome aos seus filhos, muitas vezes se escolhe o nome pelo significado que esse nome tem. Ter a EFA Jaguaribana com o nome de Zé Maria do Tomé revela o projeto da EFA Jaguaribana, a missão da EFA Jaguaribana. Zé Maria do Tomé foi um dos grandes lutadores do povo no Vale do Jaguaribe, residia na localidade de Tomé, no município de Limoeiro do Norte, com a sua família, e ele era presidente da Associação dos Desapropriados Trabalhadores Rurais Sem Terra da Chapada do Apodi. E a luta de Zé Maria era em defesa daquele território, contra o uso intensivo de agrotóxicos usados pelas empresas na Chapada do Apodi. Ele denunciou essa contaminação, a contaminação da água, a contaminação da saúde das pessoas pelo uso de agrotóxicos. Ele também estava do lado da luta por moradia daqueles trabalhadores e trabalhadoras rurais ali da Chapada do Apodi. E por conta de sua luta, das denúncias que Zé Maria fez, ele foi assassinado no dia 21 de abril de 2010. E sua luta continua em várias outras lutas aqui no Vale do Jaguaribe, no acampamento Zé Maria do Tomé, por exemplo, e também na EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, que traz o nome dele, desse grande lutador, desse camponês e líder comunitário. Então a luta de Zé Maria por vida, por saúde, por terra, por moradia, é também a luta da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. A EFA já começa então, né, Tiago, com uma história de luta. A gente sabe que ela está localizada aqui em Tabuleiro, mas ela tem uma abrangência aqui do Vale do Jaguaribe, né? Ela tem educandos e educandas de outros municípios aqui próximos. Então fala pra gente como é que foram aqui os primeiros passos, né, da EFA aqui em Tabuleiro, como é que foram as primeiras reuniões, as primeiras mobilizações. Tudo começou a partir da Comissão Pastoral da Terra. Em 2015, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, realizou o seu 4º Congresso Nacional, que ocorreu em Porto Velho, Rondônia. E nesse congresso, a CPT assume, com mais força ainda, como prioridade para os anos seguintes, a educação do campo. Houve a Assembleia da CPT Ceará também, naquele mesmo ano, que reafirmou essa prioridade da CPT Nacional. E estando eu aqui em Tabuleiro do Norte, morando, em 2016, propus a um grupo de pessoas, professores, professoras, lideranças comunitárias, agentes de pastoral e agricultores e agricultoras, que iniciássemos um processo de conhecimento do que é uma EFA e da possibilidade de implantar uma escola dessas aqui em Tabuleiro. Então, em 2016, fizemos diversas reuniões na sede de Tabuleiro, nas comunidades, visitas às famílias, conversas com instituições, fomos agregando mais pessoas e o sonho da EFA foi cada vez mais amadurecendo. Em 2017, nós demos um passo seguinte, que foi criar a Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana, que é a associação mantenedora responsável pela EFA. A partir de então, começamos a trabalhar com mobilização de recursos, a elaborar projetos, a buscar as formas de começar a EFA. Naquele mesmo ano, o senhor Jesus Moreira, de Tabuleiro do Norte, doou um terreno de 33 hectares na Chapada do Apodi, na comunidade de Currais de Cima, para que a EFA pudesse começar suas atividades.
Acontece que o terreno ele não tinha, como não tem ainda hoje, nenhuma estrutura que pudesse abrigar a EFA Jaguaribana. E nas conversas sobre como começar a escola, também o senhor Jesus Moreira ofereceu um espaço no Parque Ecológico dos Currais, que é uma propriedade sua, na comunidade dos Currais, para que a EFA pudesse começar. Então começamos uma série de mutirões para reformar esse espaço e adequar o máximo possível para o início da escola. E no final de 2017 nós decidimos que a EFA começaria em 2018. Foi assim que, em abril de 2018, nós formamos a primeira turma e demos início às atividades da escola. Então foi um período aí de pouco mais de 2 anos de articulação, de amadurecimento, de reuniões, conversas, visitas, até que, estando formada a associação e tendo já várias pessoas querendo contribuir de diversas formas, nós decidimos concretizar esse sonho. E estamos já no 3º ano de experiência de funcionamento da EFA Jaguaribana. Assim, né, Tiago, a gente consegue ver a importância da participação da comunidade, né, na construção da EFA. Desde na oferta, assim, de mutirões, para construir a escola propriamente dita, como para manter, né, funcionando. E isso é muito importante. Para finalizar, eu queria saber, assim, sobre as EFAs no Ceará. No Ceará existem outras escolas nesse mesmo tipo, e qual é o funcionamento delas? Assim, existe algum tipo de relação entre as outras escolas? A EFA Jaguaribana ela se baseou em metodologias já existentes? Como funciona esse intercâmbio? Existe esse intercâmbio? Existe a articulação das EFAs do Ceará, que congrega as escolas família agrícolas que nós temos aqui no estado. São 5 escolas. Nós temos a escola mais antiga, que é a EFA Dom Fragoso, no município de Independência, no sertão dos Inhamuns. Temos a escola família agrícola Chico Antônio Bié, a EFA Ibiapaba, que fica em Tianguá. A EFA Jaguaribana, Zé Maria do Tomé, a nossa de Tabuleiro do Norte. Temos a EFA Padre Eliésio dos Santos, que é a EFA do município de Ipueiras. E a mais recente, criada já esse ano, a EFA Danilo Almeida, em Quixeramobim. Então, a articulação das EFAs consiste em reunir representantes dessas escolas para uma discussão conjunta sobre a pedagogia da alternância, o funcionamento da escola, a manutenção, as metodologias, pedagogias e, inclusive, a incidência sobre o Estado para que o Estado assuma no seu orçamento as escolas família agrícolas aqui do estado do Ceará. Então é um espaço importante de articulação, de discussão que as EFAs têm. Quando nós começamos aqui em Tabuleiro do Norte, nós procuramos conhecer as experiências existentes naquela época, que era a EFA Dom Fragoso e a EFA Ibiapaba, no município de Tianguá. E essas 2 experiências, como também experiências de outras EFAs do Brasil, nos inspiraram para construir o projeto da EFA Jaguaribana. Então fizemos intercâmbios, fomos visitar. A partir daquele momento, surgindo mais uma EFA, a articulação das EFAs do Ceará também se fortaleceu. Então cada EFA ela é uma EFA, ela tem uma experiência específica, única, mas vários elementos as EFAs possuem em comum, né? Então é um projeto que tem elementos comuns e que procuram ter uma articulação a fim de que a formação da juventude camponesa, da educação de jovens rurais, ela pense localmente essa formação a partir da realidade em que cada EFA está inserida, mas também insira essa formação dentro de um projeto maior de região, de estado, de país e de mundo. Tiago, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, né, nessa entrevista, e eu gostaria que você desse aí um recado, né, de encerramento, falando um pouco sobre esse momento atual que a gente está, né, da pandemia, falando sobre como as pessoas podem contribuir com a EFA nesse momento, né. A gente falou aqui das diversas formas que a gente tem de contribuir com a EFA, mais especificamente nesse momento. Então, assim, se você puder deixar aí o seu recado final, e ficamos muito gratos pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo, que é a pandemia do novo coronavírus. Neste momento, nós estamos
enquanto EFA Jaguaribana, preocupados e preocupadas em fazer com que as comunidades rurais, as famílias que vivem no campo, possam receber as orientações necessárias sobre como se prevenir, como não fazer circular o vírus, evitar qualquer contaminação, mas também estamos preocupados em contribuir de alguma forma, conseguir recursos para ajudar na segurança alimentar das famílias camponesas, né, através de cestas básicas, no processo de higienização que é necessário nesse momento através de materiais de higiene. Mas temos um desafio enorme, e aí, nesse desafio, a importância da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Nós já sabemos que essa pandemia ela surgiu por uma série de fatores, e entre esses fatores estão a relação destrutiva dos seres humanos com a natureza. É preciso repensar o modelo de desenvolvimento, é preciso repensar esse capitalismo que está aí dominando e que já não dá resposta mais para nada. A maneira como os seres humanos estão lidando com a natureza, os desmatamentos, o uso de venenos, de agrotóxicos, as queimadas, os diversos tipos de poluição, a visão mercadológica que se tem da natureza como espaço simplesmente para obtenção de lucros, isso já não nos serve, e se continuarmos assim, vai ser uma destruição total, outras pandemias poderão surgir. A EFA Jaguaribana está comprometida com um ambiente, uma natureza saudável, preservada, onde os povos que vivem da terra, das águas, possam ser os grandes inspiradores e animadores do processo de cuidado e de reprodução da natureza. E a EFA Jaguaribana está comprometida com esse processo de cuidado da casa comum, de preservação dos bens naturais, para que a humanidade também possa viver bem. Tudo aquilo que a gente fizer à natureza vai recair de alguma forma sobre os seres humanos, e a pandemia é um exemplo disso. Então, reforçar a necessidade de que nós possamos ajudar a EFA Jaguaribana a continuar o seu trabalho, a sua missão aqui no Vale do Jaguaribe. Quem quiser contribuir financeiramente, fazer sua doação em qualquer valor, entra no nosso site, nos acompanha pelas redes sociais. No nosso site há uma plataforma de doação, então qualquer pessoa pode entrar lá, se cadastrar, fazer sua doação, e assim vai estar contribuindo com o projeto da EFA Jaguaribana de educação do campo, educação contextualizada, convivência com o semiárido, agroecologia no Vale do Jaguaribe. Então agradeço a oportunidade, agradeço a EFACom, a equipe de comunicação da EFA Jaguaribana pela oportunidade de poder falar sobre a experiência da escola, e deixo aqui um abraço a cada um e a cada uma que vai escutar esta entrevista, e a motivação de que nós não podemos deixar morrer a esperança. Os tempos são difíceis, são desafiadores, são tempos de crise, mas tempos de crise são tempos também de renovação, são tempos de repensar a nossa vida, os nossos modos, as nossas relações, e são tempos de reconstrução. Então que a esperança seja companheira de cada um e de cada uma de nós, e dias melhores virão se a esperança for a companhia certa de nossa vida. Um abraço. No podcast da EFA Jaguaribana, você vai encontrar entrevistas como essa, abordando os mais diversos temas que englobam a educação no campo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos. Mostre a EFA para sua vizinha que não tem acesso à internet. Deixe as pessoas saberem que escolas como a nossa acontecem. Lembrando que a EFA Jaguaribana conta hoje com o apoio do Movimento Bem Maior, do Instituto FI, da Associação Ética ONUS, do Fundo Diocesano de Solidariedade e da SESI. Interesse em participar, quem é que se prontifica para ensinar?